Senhoras e senhores deputados, saúdo todos os partidos representados nesta Assembleia pela capacidade de iniciativa demonstrada em torno deste debate, de que resulta a discussão de 19 iniciativas acerca do endividamento. Senhoras e senhores deputados, a introdução da temática do endividamento familiar na agenda mediática teve o condão de despertar todos os setores da sociedade para uma dura realidade que assola milhares e milhares de famílias portuguesas. Mais do que a mera apreensão da dureza dos números, todo o país pôde ver as caras, os rostos de muitos portugueses que estão a atravessar um momento particularmente difícil. Estas famílias estão perante um contexto particularmente gravoso, fruto de uma crise financeira estrutural que abala os alicerces da economia europeia, mas também é bom que se diga que são vítimas de um tempo em que o crédito era concedido sem critérios, de forma imponderada. As consequências para a economia real estão à vista de todos. Afetam a solvabilidade das famílias, os bancos são obrigados a afetar cada vez mais capital aos balanços para a cobertura de imparidades, a disponibilidade do crédito para apoio às empresas fica comprometido, o que provoca entraves ao crescimento económico. Em Portugal, consequência da crise que atravessamos e do ajustamento a que fomos obrigados a alcançar, resultado das políticas expansionistas e irresponsáveis da governação socialista ao longo dos últimos anos, criou-se um contexto de emergência social que faz perigar os mais elementares indicadores de coesão social. Estas milhares de famílias veem comprometidos os seus esforços em matérias tão amplas que vão desde a educação dos seus filhos, o pagamento do empréstimo da sua habitação, até às suas necessidades mais elementares, como a própria alimentação ou o nascimento de um filho. Os portugueses foram convocados para uma crise da qual não foram responsáveis. Nessa circunstância merecem que os poderes públicos se debrucem sobre os seus problemas em geral e sobre a questão do endividamento em particular. Importa colocar estas famílias no centro do debate político e das prioridades governativas. Senhoras e senhores deputados, o PSD encara com a mais elevada responsabilidade o seu dever e a sua obrigação para com estes milhares de portugueses, bem como para com as gerações futuras. A criação de um regime extraordinário de proteção aos devedores de crédito à habitação em situação económica muito difícil é indubitavelmente um passo na direção correta, pois configura um enquadramento normativo a aplicar às famílias com menores recursos e que estão em risco de perder a sua casa. Gostaria ainda de aproveitar esta ocasião para relembrar que este projeto de lei é temporário e é válido apenas para habitações até determinados montantes. Consagra ainda medidas de proteção aos devedores que estão a passar dificuldades com o desemprego ou com a redução significativa de rendimentos e, por esse motivo, tem uma taxa de esforço incomportável com o pagamento das suas prestações de casa. Este regime impõe à banca a obrigação de participar, no esforço de um plano de recuperação viável do devedor, prévio à tomada de medidas mais gravosas, como a execução da habitação. Após este passo, e se verificada a inviabilidade do plano pela fragilidade do devedor, pode a banca adotar medidas complementares, como, por exemplo, o perdão de parte do capital ou redução de spread, sendo estas medidas facultativas para as instituições de crédito. Nesta discussão, importa ainda considerar que, não aderindo a banca às medidas complementares, encontra-se então obrigada a aceitar as medidas substitutivas, como a dação em cumprimento do imóvel hipotecado, com ou sem arrendamento a favor do mutuário, na mesma ou noutra habitação, garantindo sempre que o devedor tenha assegurado uma habitação para o seu agregado familiar. Esta solução é inovadora porque é compatível com os novos mecanismos processuais preventivos e extrajudiciais de resolução dos incumprimentos. Esta solução é socialmente justa porque privilegia a reestruturação da dívida em detrimento da entrega da casa, ao contrário de outras propostas que se preocupam com a libertação da dívida por parte do devedor sem a cautelarem com o bem mais essencial de uma família, a sua habitação. É sobretudo para estas famílias que importa sermos céleres e eficazes no ataque a esta verdadeira bomba social. Senhoras e senhores deputados, no âmbito desta discussão, o PSD apresentou ainda um outro projeto de lei que cria salvaguardas para os mutuários de crédito à habitação. Este projeto de lei é aplicável a todos os créditos à habitação em vigor e implementa várias alterações ao decreto-lei que consagra o regime jurídico da concessão de crédito à habitação própria, nomeadamente a impossibilidade de a banca, em determinadas circunstâncias, rever de forma unilateral os spreads contratados, como sejam a mobilidade laboral, o desemprego, as alterações contratuais que decorrem do divórcio ou viuvez. É realmente essencial criar um enquadramento jurídico específico para a questão do crédito,
não só pelo seu impacto nas finanças das famílias, mas sobretudo pelo seu alcance social e pela dificuldade que traz à construção dos projetos de vida sustentáveis. A não resposta por parte dos poderes públicos a esta problemática terá importantes impactos a todos os níveis, mas acima de tudo limita de forma decisiva a vivência das gerações mais jovens que se vão impedidas de traçar os seus planos para o futuro. Senhoras e senhores deputados, parece-nos claro que a vontade política expressa pelo PSD está em sintonia com a esmagadora maioria das necessidades sentidas pelo povo português, pois protege quem deve ser protegido e regula quem deve ser regulado. Estamos certos que neste momento tão difícil da nossa história, em que tudo é colocado em causa, os portugueses saberão responder presente a mais esta provação e juntos iremos vencer todos os desafios. Sabemos que valerá a pena. Os portugueses sabem que valerá a pena. Muito obrigado. Bem.